Depois de 20 anos, o euro negociou abaixo do preço do dólar. O que acontece com nossos investimentos e como se posicionar para isso, para aproveitar essa oportunidade? Trouxe aqui para falar sobre esse assunto o Márcio Santos, economista com mais de 20 anos de mercado, mais de 40 anos de mercado, desculpa, 20 é o que eu tenho de tempo aí, de vida no caso. Fala aí, Marcelo, se apresenta, fala aí com o pessoal. Márcio, que já participou de um podcast com a gente. Seja bem-vindo, faz aí sua introduçãozinha. Valeu, Seninha, obrigado pelo convite para falar aqui no Sardinhas e tal. Sabe que eu gosto muito de vocês e não é elogio rasgado, jogado fora. Mas realmente você falou 20 anos, não, são 40 anos de mercado já, e acompanhando todos os dias o que acontece aí no cenário macroeconômico mundial. Sou economista, fui analista há muitos anos de corretoras, bancos e aí ininterruptamente desde 1976 no mercado. Então é uma trajetória que nos faz, a cada ciclo econômico repensar a nossa atual posição. Isso aí, da hora. E contextualizar, primeiro, eu que agradeço você participar aqui com a gente, acho que vai agregar bastante para o pessoal que está começando ou que já investe também. E contextualizar aqui para o pessoal, no último mês o dólar subiu perante o real mais de 7% e sobre o euro subiu 4%. O que essa alta do dólar impacta nos nossos investimentos aqui? A gente precisa entender primeiro todo o contexto macroeconômico da coisa, por quê isso tem acontecido nesse cenário, num cenário hoje de inflação alta na Europa, inflação alta nos Estados Unidos, inflação alta no Brasil, guerra, pós-pandemia e recessão à vista. Por que recessão à vista? Porque os bancos centrais estão tomando atitudes para combater a inflação. No caso europeu, complica um pouco mais, porque a gente tem um agravante para a inflação, que é a guerra, o conflito. O conflito ele cortou o fornecimento de gás e petróleo para a União Europeia e isso encareceu bastante o custo da energia. Em cadeia produtiva, a energia, o petróleo, ele afeta desde lá da linha de produção até o impacto final no consumo das famílias. Dessa forma, quando você tem inflação alta e tem que combater isso tirando liquidez e colocando taxa de juros maior, quando você vai e compara isso com o mercado americano, que tem o mesmo problema, só que ele acelerou um pouco a retirada de liquidez e acelerou um pouco mais a alta de juros. O dólar ele já tem hegemonia no comércio internacional, 80%, 90% dos contratos comerciais no mundo são fechados em dólar. Então, quando você pega essa crise agravada pela guerra na União Europeia, e o Banco Central Europeu tentando segurar um pouco para preservar emprego, obviamente há uma corrida para dólares. Você tem uma taxa de juros maior, você tem uma inflação maior na Europa que está corroendo o poder aquisitivo e o dólar nesse momento ele vira reserva de valor. Então, estamos assistindo aí, principalmente essa semana, o euro fica mais barato que o dólar. Faz 20 anos que isso não acontece. Há 20 anos o euro não fica mais barato que o dólar. Exatamente por uma condição de mercado, uma condição inflacionária que está fazendo com que essa paridade se inverta. Isso realmente é uma busca de reserva de valor no dólar e nos treasuries americanos. Perfeito. E Márcio, pensando nisso, que nem você falou, teve a pandemia em que os governos tiveram que emitir dólares, emitir moeda, Por exemplo, aqui no Brasil a gente teve que emitir real para estimular o pessoal que não estava saindo de casa. E pensando nisso, em oferta e demanda, como teve que emitir mais dólares? Seguindo essa regra, o dólar não devia cair porque aumentou a liquidez do mercado? Então, tem duas coisas que a gente precisa perceber, que eu sempre repito, a exaustão, em todo lugar que eu falo, o preço do dinheiro, taxa de câmbio e taxa de juros. Quando você tem preço em determinada mercadoria, observa o dinheiro como mercadoria. Quando você joga muita mercadoria para vender, o que acontece com o preço da mercadoria? A mercadoria cai de preço. O preço cai. Então a taxa de juros entrou numa descendente desde lá do subprime. No momento em que você coloca esse papel, essa mercadoria no mercado em excesso, para trocar por alguma coisa que são os produtos, isso começa a provocar
elevação nos preços. Você tem alguma coisa para trocar, né, alguma coisa que não vale nada, né, o excesso de moeda, para trocar por alguma coisa produtiva. E mesmo essa linha produtiva foi cortada pela pandemia. Então, tecnicamente, o dólar ele deveria se desvalorizar perante o mundo. Mas em uma situação em que a situação macroeconômica mundial começa a se deteriorar, você tem que manter teu poder de compra na moeda que faz comércio internacional. Uhum. Então, o dólar passou a ser enxergado, né, olhado como reserva de valor. Imagine que numa situação de guerra, antigamente, o pessoal corria para o ouro. Eu vou me garantir no ouro, porque o ouro eu sei que eu troco em qualquer lugar do mundo. Não tem ouro para todo mundo numa situação de base monetária ampliada, né? O mundo do tamanho que está, não existe mais reserva de valor no ouro, né? O ouro passou a ser somente uma commodity. A reserva de valor passou a ser na moeda que você pode trocar no mundo inteiro. Então, o pessoal correu para o dólar. Foi feito um estudo, mesmo com um excesso de liquidez, qual a demanda reprimida por dólares no mundo em termos de reserva de valor. Chegou-se à conclusão que ainda existe uma demanda reprimida por dólares de 8 trilhões de dólares. Então, numa situação que o teu país piora, vamos pegar o exemplo da Argentina. Né? A Argentina está vivendo isso. Você foge para uma moeda forte. Né? Você sai do peso lá e fala, poxa, eu vou para uma moeda forte. Esse fenômeno de fuga é o que afeta o Brasil, né? Quando você tem esse desenho. Mas o Brasil está um pouco fora desse contexto. Entendi. E com isso que você falou também a gente entende o porquê do euro se desvalorizar ou o dólar se valorizar sobre o euro, né? Porque antes as pessoas olhavam o euro como uma outra reserva de valor para não ficar tudo acumulado em dólares, por exemplo, né? Essa foi a ideia da comunidade europeia, né? Criar o bloco único e criar o euro para ter uma moeda, uma hegemonia de moeda, pelo menos no continente europeu, que pudesse fazer frente ao dólar também e você criar uma reserva de valor. Mas quando as condições econômicas desse bloco começam a se deteriorar, você corre para o outro. Então, esse é o fenômeno da migração de dinheiro através, talvez, da taxa de juros. Você tem uma taxa de juros mais atraente numa moeda que tem uma amplitude maior que o euro, o pessoal sai da comunidade europeia e começa a comprar dólares. Então, vende aqui, compra aqui. E não é um fenômeno só do dólar contra o euro. O dólar valorizou-se perante todas as moedas do mundo. Tem um indicador chamado DXY, que ele mede o comportamento do dólar perante as moedas do G7, principalmente o euro, que tem um peso aí de 60% dessa carteira, depois vem o iene, vem o dólar canadense, né? São 7 moedas fortes e atingiu recordes também. A gente viu subindo absurdo, acho que dá até para passar o gráfico aí, mostrar para vocês onde que está esse índice também. E pensando nisso, mais mercado interno agora. Existem empresas brasileiras que são o seu resultado atrelado ao dólar, a gente sabe com certeza que são commodities, etc. Seria uma boa a gente se posicionar nelas, ou a gente teria, você acha que num cenário agora atual, se posicionar em euro ou alguma empresa que está relacionado com o euro seria uma melhor oportunidade? Então, esse é o santo grau. Você conseguir descobrir qual o ajuste fino da economia, né, para onde vão os preços, né? Para onde vão os preços, esse é o ajuste fino, é a nossa grande busca diária, né? Então, a gente precisa entender o contexto do Brasil pré-eleição e pós-eleição. No contexto pré-eleição, né, mesmo com nível de taxa de juros, lembra que eu falei do preço de dinheiro? Quando você eleva o preço de dinheiro, você torna esse dinheiro mais atrativo. Então, de repente, com o nível de taxa de juros real que nós temos no Brasil, o real ficou atrativo, porque não é um país pequeno. É um país de 220 milhões de consumidores. É um país que tem reservas cambiais aplicadas em treasuries americanos da ordem de quase 500 bilhões de dólares. É um país de commodity. É um país que está vendendo, né, tanto commodities agrícolas, as soft commodities, quanto as hard commodities. O Brasil é exportador de petróleo, é exportador de minério de ferro, é exportador de celulose. Então, no momento que as commodities explodiram, o país ficou muito atraente.
Nós temos aí o imbróglio político, um ambiente hostil ainda em termos políticos, em termos tributários, em termos judiciários, em termos de regras, né, manutenção de regras, mas ainda assim é um país de 220 milhões de pessoas que tem que se vestir, tem que se calçar, tem que comer. Né? Então é um país atraente também, né, pelas reservas internacionais, não representa um risco de calote hoje, né? O país tem um rating muito bom, já tivemos um investment grade atrás, perdemos, mas isso é só uma questão de semântica, né? Mas o país ele tem hoje um ambiente muito propício para o investimento, tanto que tivemos investimento em capital fixo gigantesco no ano passado e nesse ano. Isso só promove crescimento econômico. As projeções para o PIB desse ano, 2% de crescimento, e obviamente o Ministério da Economia já está projetando 2,5% de crescimento para o ano que vem, né? Reajustando essas expectativas. O mundo começou olhando o Brasil, né, no sentido ruim de recessão. As projeções já mudaram para esse ano. Então, quando você fala, poxa, vamos nos posicionar em que tipo de empresa atrelada a câmbio, né? É um pouquinho mais amplo do que só atrelar a câmbio. Se a situação da Europa, né, resolver a parte do conflito, a China, que é o nosso principal demandador de commodity, né, voltar a crescer, porque os dados do PIB da China foram fracos, saíram hoje pela manhã, dados fracos de PIB. Então, se todo esse contexto começar a melhorar, né, não importa só o câmbio, o preço do dinheiro, a paridade que nós temos, real versus dólar, real versus euro, real versus iene, real versus yuan, não basta só essa paridade, ela tem que ser combinada com o preço das commodities. Imagine que numa situação extrema de azedume interno, o câmbio suba, né? Ou seja, o dólar e o euro se valorizem perante o real, mas as commodities caem de preço. Então a gente precisa fazer sempre esse peso entre a elevação do preço básico das commodities, a cotação das commodities internacional e o preço do nosso dinheiro. Taxa de juros real aqui no Brasil atrai dinheiro de fora. Quando você traz dólares para o país, você não coloca dólares dentro do país, você coloca reais. Esses dólares ficam na reserva internacional, que é aplicada em Treasury Bonds, e aqui o país fica mais rico, tem entrada de dinheiro aqui. Então, quando você tem esse movimento, a nossa moeda é atrativa, é a bola da vez. Então, nossa moeda começa a se valorizar e o dólar se desvalorizar, né? E dado a paridade das moedas, o euro também vem, o yuan vem, o ien vem. Então, é esse equilíbrio fino que é a dificuldade de contextualizar a moeda, né, e commodity. Nós somos um país extremamente comoditizado. Então, esse desenho é um desenho fino, mas mantidas as condições de uma pequena recessão, obviamente, né, todas as empresas ligadas a commodities, elas são muito interessantes. Isso nesse ambiente pré-eleitoral. Pós-eleitoral, a gente não sabe se o Lula vai ser o Lulinha Paz e Amor, se for o Lula, né, no caso, vai ser o Lulinha Paz e Amor do primeiro mandato, né, que todo mundo ficou numa expectativa brutalmente negativa. O câmbio naquela época saiu de 1,80 pré-eleição, foi para R$4, a bolsa virou metade do preço, e quando ele assumiu, ele fez uma carta à nação dizendo que, né, ia ser, né, conduzir o país como deveria. Aí o câmbio voltou para R$2, 2,10, a bolsa dobrou de preço, atingiu novos recordes. Então existe ainda o pensamento: como será a condução da economia pelo Lula? Vai estatizar tudo? Né? Se esse contexto de estatização, de endurecimento, de fechar a economia for um contexto potencialmente mensurável, né, a gente tem a elevação do nosso risco. Então, nossa moeda começa a perder valor, o dólar subir. A gente fica menos atraente no final, olhando assim. No final, todos os países, né, que têm um ambiente... A história está mostrando aqui mesmo no nosso continente, a Argentina entrou uma ministra da Economia com um viés de extrema esquerda,
né? Uma das primeiras frases: sou contra a iniciativa privada. A Argentina está sofrendo o que tem que sofrer. A Venezuela, não precisa falar. Então, a história mostra que, nesse contexto, os países ficam menos atraentes. Perfeito. Antes de ir para a última pergunta, eu quero falar aqui para vocês se inscreverem no canal, já deixar seu joinha aí, porque fortalece bastante a gente, e já avisar também que a gente está para lançar o nosso curso Liberdade Financeira, e o Márcio vai estar lá para dar uma aula com a gente. Pô, será um prazer tentar passar alguma coisa que a gente conhece um pouco no curso. Não, faço questão de fazer um dos módulos desse curso. Vai agregar muito pra gente, com certeza. Bacana. Eu acho que... Bom, beleza. Caminho. Agora, essa última pergunta aqui, como você já falou, da contextualização da nossa Bolsa Brasileira, está muito barata perante o mundo inteiro, né? A gente tem também o EWZ, que é basicamente nossa bolsa cotada em dólar. Você acha que é uma boa agora, os gringos olhando o EWZ, que com tudo isso que você já falou, acha que é uma boa estar posicionado em EWZ? Ele reflete as cotações internas, mesmo dolarizado, ele reflete o comportamento da precificação interna. Eu sou comprador de Brasil, eu sou fã de Brasil, eu acho que o Brasil está muito amassado, num contexto de esquerda ou direita. As empresas brasileiras sobrevivem mesmo nesse ambiente hostil. Né? Eu acho que a gente está muito mais próximo do chão em termos de ambiente, né, ruim do que do teto. Então, eu acho que piorar um pouco mais, pode piorar? Pode numa situação extrema, mas mesmo o pensamento de esquerda, um presidente somente, ele não consegue tomar todas as atitudes sem ter apoio de Congresso. Então, eu creio que o Brasil continua andando, continua melhorando, mesmo nessa possibilidade de um ambiente hostil. Sou comprador de Brasil. As empresas sobreviveram e sobrevivem no ambiente Brasil há décadas, não é de agora. As empresas ligadas a commodities vão continuar exportando, seja agrícola, seja... A gente vai continuar consumindo. A gente vai continuar consumindo. Aí a galera estava... uma brincadeirinha, né? Uma observação bizarra. O PIB chinês está caindo, o Brasil vai ser prejudicado. Pô, você tem lá, quanto? 1 bilhão e 200 milhões ou 300 milhões de chineses, isso na estatística oficial, que precisam comer. Não tem jeito. Boa parte do que a gente exporta para a China, que representa 36% das nossas exportações, é alimento. Então não tem como. Tem alguns produtos que os economistas falam que tem um consumo inelástico, né? O pessoal vai consumir, né? Às vezes você tem um efeito aí de troca, mas vai consumir a qualquer preço. Porque se você não comer, você morre. Exatamente. Então, nós temos essa capacidade de produzir alimentos num país que é muito fértil, num país que tem condições climáticas muito boas. Então, eu, como otimista eterno, o país vai sobreviver em qualquer ambiente. Agora chegando um pouquinho mais específico, né? Eu não ia fazer essa pergunta, mas vou ter que fazer isso. Porque a gente aqui é comprador também, a gente compartilha também com essa visão, bem otimistas, né? Ainda mais com os preços de hoje. Eu queria saber, assim, vou dar 2 cenários, né? No caso de recessão e de não recessão. Óbvio que isso aqui não é uma recomendação de investimentos, a gente só está aqui... Sim, batendo papo, né? Fazer um conteúdo educativo. Caso haja recessão, 3 ativos que você se posicionaria para surfar essa onda? Olha, num ambiente que você tem uma diminuição da atividade, né, econômica, obviamente você tem menor dinheiro no bolso das famílias. O que move as economias é o consumo das famílias. Então, nesse ambiente recessivo, você vai ter menos emprego, você tem menos renda e, portanto, menos consumo. As empresas de varejo sofrem, não tenha dúvida. Então, voltando ao começo da sua conversa, as exportadoras de commodities. Então, recessão, a gente pode comprar Vale, pode comprar Petrobras, Suzano, Klabin. Mesmo Petro, aí depende mais do cenário interno também, né? Quando a gente fala de uma estatal. Toda estatal ela tem todo o componente político envolvido na tomada de decisão, mas uma empresa do porte da Petro, que tem reservas internacionais das maiores do mundo e tem um custo de extração
desde águas profundas até águas rasas, em torno de $7,5, está no balanço lá da Petro. Vai ver o custo de extração total médio, né? E o petróleo, né, a $100, né? A empresa já é rentável com o petróleo a $40, a $35, como provou lá atrás. Petróleo é $100, a empresa ganha dinheiro e é assim que funciona a coisa. Então, nós temos, né, ainda no ambiente hostil para a Petrobras, né, a galera vai continuar, né, gerando energia, abastecendo o carro, transportando safra agrícola. Né? É uma empresa que ainda é muito atrativa, mesmo num cenário hostil. Então, mesmo sendo estatal. Então, o top 3 seria para você, em cenário de recessão, Petro primeiro? Eu fico com Petro. Petro mais 2. Você pode escolher mais 2 para Petro. Posso escolher mais 2? Eu ficaria com Vale, obviamente. Vale também. Né? Aí tem todas as siderúrgicas para olhar por trás disso, mas ficaria aí com Suzano. Suzano, perfeito. Agora em um cenário que não haja recessão, ou uma recessãozinha que não afete muito o mundo inteiro. Uma marolinha. Uma marolinha. Numa marolinha, né? O que eu espero que aconteça, como a nossa taxa de juros real está muito alta, né, na próxima reunião do Copom mais 0,5% ou 0,75%, estabiliza a taxa de juros e a partir do ano que vem, né, como já está projetado pelo Boletim Focus, pelo Ministério da Economia e por grandes casas aí, Itaú e etc, casas internacionais, a taxa de juros começa a recuar o ano que vem. Então a projeção para a Selic é em média de 9,5% a 10,5%, pelo que eu vi. Quando você tem um cenário, né, de taxa de juros, né, já declinando do topo da parábola, né, você começa a ter os múltiplos das ações precificados de forma diferente, através do valuation e tal. As empresas que mais sofreram com o aumento de taxa de juros foram as empresas de consumo, né, as empresas de varejo. Eu costumo brincar, segunda e terceira linha tomou pescotapa triplo carpado. Nessa situação, né, em que haja uma pequena marola e uma recuada na taxa de juros, elas são as primeiras a subir. Então eu fico aí com o setor de varejista que está ligado à renda per capita, não é? Porque nesse cenário a gente vai ter um cenário de prosperidade e novamente os preços aí de segunda e terceira linha das empresas de consumo bombando de novo. E aí é o momento de você fazer uma carteira um pouquinho mais agressiva para pegar essa retomada de preços. Então, ainda mais você falou com as empresas esfaceladas, literalmente, né? Sim. Então, 3 empresas aí, você pode falar 2 só, porque a gente sabe que uma é Via Varejo, porque a gente tem Via Varejo lotado no nosso desafio. A Via Varejo tem um desenho, né? Um desenho que merece, né? Merece um carinho de estudar de perto, até porque temos não só a empresa varejo como um todo, como o Fuckenberger falou, né? Tiramos o varejo para chamar de Via, porque tem uma indústria de imóveis a maior da América do Sul, você tem um banco digital hoje com 5 milhões de clientes, um banco digital com 5 milhões de clientes e já créditos de 1,5 bilhão, pô, só esse banco vale mais do que a própria empresa, né, de varejo. Deixou de ser um varejo comum e passou para o e-commerce e tal. Então, apesar de ter um endividamento, mas está bem escalonado de longo prazo, ela tem geração de caixa para isso. Óbvio que em situações de estresse, né, de preço de dinheiro muito alto, né, e as empresas de varejo só precisam de capital de giro, né, quando estão vendendo bastante, é assim que funciona, numa situação de estresse ela pode demorar, né, patinar um pouco, mas eu não creio que essas empresas, né, de varejo, num país de 220 milhões de pessoas que tem aumentado o nível de emprego, foram feitas para quebrar. Eu não creio nesse tipo de análise. Varejo no Brasil foi feito para quebrar. Ok, ninguém mais consome nada porque você não tem uma empresa boa. Mas outras empresas de varejo quebraram. Bancos quebraram, Banco Nacional, Bamerindos, Banco Auxiliar. A gente pode listar todos os setores que empresas quebraram no Brasil. As empresas mal administradas que não se adaptam quebram.
Né? E não é um setor só, não é o setor de varejo que foi feito para quebrar. Eu acho que isso é meio, né, uma insanidade sem olhar o todo. Mas, enfim, esse desenho é bem possível de acontecer, né, dos preços dessas empresas que estão hoje amassadas, né, voltarem a patamares dignos de um valuation modesto, né? Pelo menos, não amassados como estão. Mas eu falei brincando assim que você pode escolher só 2, mas pode escolher 3, se quiser pode botar Via Varejo aí, eu falei só brincando. Vamos lá, você tem empresas, né, de terceira, quarta linha que estão até fora dos índices de bolsa que tem um potencial grande. Mas eu listo aí, né, empresas de varejo, por exemplo, uma empresa pequena, né, a LLD é uma empresa que está amassada, né, Natura é uma empresa que está amassada, né, já escolhi 2. Já escolhi os 2, pode escolher mais um. Existe, né, se você comparar todas as empresas do setor aí, né, Magazine Luiza, Americanas, Lojas Marisa, às vezes tem um produto ou outro, mas é varejo, né? A Via Varejo e tal. Se você colocar todas ali no pacote e dar uma olhada no EV/EBITDA, né, uma das mais baratas ainda é a Via Varejo. Mas são todas empresas que podem ter uma recuperação bastante intensa. Perfeito. Nesse cenário de queda de taxa de juros. O mercado todo, né, com queda de taxa de juros, a precificação fica maior. Isso é uma realidade no mundo todo. Mas são empresinhas pequenas, né, e que podem ter esse turnover, né, pode ter esse ponto Perfeito. de inflexão a partir da queda da taxa de juros. Perfeito, Marcião. Valeu aí de verdade. Acredito que esse vídeo agregou muito pro pessoal aí que tá começando, que já investe também. Muito bom sempre bater um papo aqui com você. E, bom, é isso aí, pessoal. Deixa seu like, não esquece, se inscreve aí. Também entra aí no canal da Algo, a gente tá produzindo conteúdo para eles também. E tamo junto aí, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, Seninha. Valeu, Marcião. Valeu, cara.